Olha que parte interessante essa daqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Presta atenção em uma parte que nos chama a atenção nessa história da primeira igreja. A igreja inicial. O início de todas as coisas está aqui. Se você quiser ler em casa para você saber como foi fundamentada a igreja, está aqui. Pedro, juntamente com os discípulos e um grupo de pessoas, estavam orando, buscando a Deus. Segundo que a promessa disse que ela para eles continuar em Jerusalém, que até do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo enche eles. Eles ficam cheios de ousadia e começam a fazer o quê? A pregar a palavra. São até confundidos com bêbados na hora, porque aquelas pessoas ali que estavam ali viam que eles já conheciam quem era eles, mas eles... Mas peraí, como que esses homens estão falando, sabe, em outros idiomas? Como que esses homens estão falando com tanta ousadia dessa forma? E a Bíblia diz assim que nessa primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se batizaram, se converteram, se batizaram naquele dia. Em uma pregação só. De um homem que estava cheio do Espírito Santo. Dá para se notar, Tiago, dá para se notar, William, que não tem como fazer a obra sem o Espírito Santo. Dá para se notar que os abandonos que a igreja sofreu nesse período foram abandonos de pessoas que não tiveram a visão do Espírito. Dá para se notar que esses homens até então estavam escondidos, ouvindo rumores que eles poderiam ser mortos, como o seu mestre, o nosso mestre foi. Eles viram a crucificação. Eles viram o que fizeram com Jesus. A gente tem uma noção do que a palavra de Deus diz. A gente tem uma noção do que os filmes de Hollywood passam para nós. Mas eles viram como Jesus sofreu para chegar àquele momento de total sofrimento na cruz. E aí você quer o quê? Que a história conta que aqueles homens saíssem coragem e pregassem, enfrentassem o sistema da época? Negativo. Eles eram homens falhos, estavam em aprendizado com Jesus durante o tempo que eles estiveram com Cristo. E o próprio Jesus falou para eles: vocês ficam quietos aqui, porque vai vir alguém que vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Vai ter alguém que vai consolar vocês. Vai ter alguém que vai ajudar vocês no processo. Vai ter alguém que vai sempre estar ali junto com vocês, dizendo assim: não desista, continue nessa caminhada. Não deixa a porta que Deus abre ela se fechar. Porque é imaginável, né? Porque a gente falar que a gente fecha alguma porta, a gente não fecha nada. Mas nós temos que ser sempre aquelas pessoas que temos que ter a mente voltada em sempre fazer a vontade de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Então presta atenção numa coisa. Aqueles homens estavam praticamente vazios. Mas uma hora a promessa vem. O Espírito Santo de Deus vem. E quando o Espírito Santo de Deus vem, aqueles homens já não conseguem mais ficar enfiados dentro de um casarão ou enfiados dentro de um local. Eles partem para a missão. Eles partem com ousadia. Eles partem com coragem. Eles não vão ter medo mais do sistema, eles não vão ter medo de serem assassinados, eles não vão ter medo mais de serem apedrejados. E tudo que a história que a gente olha aqui, a gente vê,
que a maioria deles, ou quase todos, morreram dessa forma. Perseguidos, apedrejados, esquartejados, sofrimento total, tudo por amor a Jesus. De uma igreja que não se intimidou, de uma igreja que não desanimou, de uma igreja que não olhou os seus próprios problemas, mas ele encarou os seus problemas com o poder de Deus. Encarou os seus problemas com visão de águia. Encarou os seus problemas, em vez de eu tentar aqui se lamentar, por que está acontecendo isso? Eu vou orar, eu vou buscar e o próprio Deus vai me dar a direção do que eu tenho que fazer. Não apenas como indivíduo individual, mas coletivo como igreja. Vocês estão entendendo que a igreja, essa igreja, que somos nós hoje, ela nasceu debaixo de pressão. Está entendendo, Tiago? Que ela nasceu debaixo de sangue. Que ela nasceu debaixo de homens corajosos, mulheres corajosas. Se ela tivesse nascido debaixo de covardes, mulheres covardes, homens covardes, preocupados com o seu próprio umbigo, nós não chegaríamos aonde estamos hoje. A igreja espalhada pelo mundo, pregando o evangelho em cavernas. Ou você acha que não tem gente pregando em cavernas? Tem. Gente pregando em becos. Gente pregando em favelas. Gente pregando para empresários. Gente pregando no meio do setor político. A igreja, ela continua sendo a igreja de Cristo, fazendo uma diferença debaixo de coragem e debaixo da unção do Espírito. Tem os enganadores, existem. Assim como tem um mau médico, assim como tem um bom médico, tem um mau médico, tem um bom policial, tem um mau policial, tem um bom político, tem um mau político, um bom profissional, tem um mau profissional, bons pastores, péssimos pastores. A igreja de Cristo e a igreja da carne e do inferno, que está mais preocupado com o teu dinheiro do que a sua alma em orientar você. A igreja nasceu debaixo de pressão, gente. A igreja nasceu, não foi debaixo dessa situação que você e hoje nós vivemos, não. Você botou uma roupa, jogou o seu melhor perfume, penteou o seu cabelo e veio. Naquela época não tinha isso. Era tudo escondido. Mas olha só o que a Bíblia diz. Eles foram crescendo. Eles foram rompendo. Eles foram se agigantando em Deus. A comunhão que eles tinham não era uma comunhão apenas de apertar a mão e dizermos paz do Senhor, graça e paz. Era uma comunhão que eles estavam sempre juntos, orando juntos. A Bíblia fala que eles comiam juntos. E até os problemas que a igreja passava, enfrentava, eles resolviam juntos, diferente da igreja de hoje, que não está nem aí. Se um irmão passa por uma dificuldade, que se lasque o irmão. Estava aqui lavando meu carro ontem, passou uma irmã e falou assim: pastor, eu estou passando por muitos problemas. Ouvi ela. Ah, pastor, meu gás acabou, tal. Mas, minha irmã, se eu não me engano, você reúne na igreja tal. Ah, reúne. Porque chega lá, irmã, como igreja, conversa com o seu pastor, conversa com os irmãos vão ajudar. Pastor, já fiz isso umas 3, 4 vezes, ninguém falou nada. É um absurdo isso, gente. Como que uma pessoa que congrega em uma igreja que tem no mínimo 10 pessoas, que nessa igreja tem muito mais que 10, passa por uma dificuldade, ninguém se levanta para falar como igreja, não, vamos ajudar aqui, vamos ajudar. E olha o que essa igreja ela tinha, parece que ela mexeu na questão estrutural, econômica dela. Ela não só estava falando espiritualmente, porque quando a gente fala sobre igreja, parece que a gente fala assim, cada um por si, Deus por todos. Cada um na sua individualidade que se lasque para resolver os seus problemas. E não foi essa igreja que Jesus plantou. Não foi essa igreja. A igreja que Jesus plantou, ela tinha a sensibilidade de saber que se eu tinha muito, eu poderia abençoar quem tinha pouco.
Porque ninguém no contexto do corpo que está junto comigo tem que passar por dificuldade. A igreja, ela não estava só mexendo na parte espiritual, como muitos acham. A igreja, ela estava mexendo na parte física. E a gente olha como igreja, a gente fala assim, não é aquele irmão ou aquela irmã que entra e fica brincando com a sua fidelidade, a sua lealdade, não. É aquela pessoa que ele sabe que é fiel diante de Deus, sabe que é leal diante de Deus. E que vai ter algum momento da sua vida e do seu percurso passar por alguma dificuldade. Onde a igreja precisa abraçar. Onde a igreja precisa saber que ela tem que fazer uma diferença, gente. Você tem que entender isso aqui, senão você vai ficar como você vai ficar como uma palha no meio de uma ventania, onde o vento, sabe, você já está numa ventania, você já passou por uma ventania daquelas que arranca até telhado, o vento vai passando, às vezes o vento faz um redemoinho, ele vem para lá e vem para cá, você não sabe nem para onde você corre. Porque se você não entender o que é igreja, você vai na pilha daqueles que são maus cristãos, e você acaba fechando seu coração e passa a não ter a mentalidade de Cristo. Porque o que é ser igreja? É ter a mentalidade de Cristo no meio da sociedade. É fazer uma diferença a qual muitos lá fora não conseguem mais fazer. E Jesus é a diferença. Jesus sempre foi a diferença e sempre será a diferença. Pode passar mais 15, 20 anos e vir toda a tecnologia do mundo. Jesus sempre vai continuar sendo a diferença. Entenda que essa igreja, ela, por ela ser a primeira, ela ainda continua sendo ainda uma igreja perseguida em ser imitada. Não é fácil, se você for olhar, entre os versículos 42 de Atos capítulo 2 até o 47, é difícil imitar o que eles fizeram. Você teria coragem de ter 2 casas, dar uma casa para o irmão aqui, que está morando de aluguel? Difícil, impossível. Você que tem 2 carros, dar um carro para quem vem de bicicleta? Impossível. Eu vejo muito dando carro para pastor. Eu já vi, mas é para honrar meu pastor. Sim, beleza, eu acho que tem outro tipo de forma de você honrar, porque cuidado com um certo tipo de honra, porque honra vira bajulação em certos momentos. Eu já vi em um culto com mais de 100 pessoas ali, pau quebrando e tal, o cara vir tirar o machado do carro e dar o pastor lá, e o pastor com um carrão daqueles ainda do ano, não era importado, daquele do ano parado lá, que ele tinha comprado à vista, e o cara deu um carro importado para o pastor. E o presbítero, o diácono que andava com o pastor andando de bicicleta cargueira, no meio da chuva para vir para abrir a igreja, para fazer tudo. Falei, por que não deu para o diácono? Mas o cara tinha que dar para o pastor para falar, eu honrei o meu pastor, eu honrei a minha liderança com o carro. Para mim, aquilo ali, nada foi uma bajulação. Aquela honra, nada mais foi uma bajulação. Porque honra significa reconhecimento, que alguém fez algo comigo. Mas eu não posso pegar um reconhecimento que algo fez comigo e chegar assim, pastor Luiz, você tem carro? Não tem carro? Rapaz, tem carro. Rapaz, eu tenho carro. Pastor Luiz, eu queria te dar um carro. Falei, rapaz, olha só, eu já tenho. Vamos pegar o evangelista Tati, vamos tirar a carteira dele. Dá esse carro para ele. Quantas vezes já me chamaram, pastor Luiz, vamos almoçar lá na minha casa. E eu sentindo aquele negócio, que aquele almoço era algo tipo uma bajulação, entendeu? Eu falei, não, chama lá aqueles 2 gêmeos ali para almoçar lá. Eles são tão importantes quanto eu lá na igreja. Entendeu, gente? Porque quem te honra mesmo é Deus. E a igreja, essa igreja que é modelo para nós hoje, que não tem que entrar aqui e sair por aqui, e você sair de um culto daqui a pouco, ela tem que ser estudada por você dentro de casa. Mas peraí, pastor, Cailane não faz isso.
Gleison não faz isso, mas se eu ler e entender, eu vou fazer. Aí Kailane, ela vai ficar constrangida e vai começar a fazer. Gleison vai ficar constrangido, vai começar a fazer. Porque senão, Kailane, evangelista Thales, Diácono Antônio, os maus exemplos que se tem dentro da igreja vão passando e conquistando os bons costumes que a palavra deu de herança para a igreja. Você repara que os maus exemplos que existem, até de obreiros que já passaram, ou passam, ou ficam, ou de outros ministérios, vão ficando mais fortes do que é exemplo da própria palavra. Um exemplo. Por exemplo, conversei com o meu presbítero ontem, bati um papão com ele ontem. Ele reclamou comigo que ele nunca conseguiu visitar uma pessoa dentro da igreja. Já se ofereceu para orar. A pessoa nunca falou, não, nunca quis abrir a porta. Por quê? Mau exemplo. Isso entrou na cabeça dele. Eu falei, meu filho, mas você não pode deixar que isso contamine o seu ministério e o seu coração. Porque a Bíblia diz assim que uma das características de um homem, de uma mulher de Deus, é ele ser hospitaleiro. É você pegar Tiago, eu chegar na minha geladeira e falar, rapaz, não tem uma Coca-Cola para me dar para o Tiago, não tem mas tem uma água gelada. Tem uma aguinha gelada aqui que eu preparei aqui, de ontem para hoje, eu queria beber essa água, mas vou dar para ele. Você deu o seu melhor. Você está entendendo? O seu melhor. A gente não pode deixar que os maus exemplos tomem conta daquilo que a Bíblia diz que a gente tem que ser com as pessoas. Ou das ingratidões. Quantas vezes vocês já ajudaram pessoas e essas pessoas viraram as costas? Quantas vezes vocês já abraçaram pessoas e essas pessoas viraram as costas no momento que vocês mais precisavam? Eu não vou contar nesses 20 anos como pastor. Uma irmã chegou para mim lá em Terra Vermelha e falou assim, pastor Luiz, poxa, eu comprei a tinta, estou doido para pintar minha casa, assim, esse assado, e meu marido trabalha, eu trabalho, a gente não tem tempo, tal. Ela falando, mas... Aí o coração abriu, falei, vou pintar a casa dessa irmã. Minha irmã, você trabalha? Ah, trabalho, pastor, eu saio às 7 horas da manhã, só chego às 9. Beleza. Se a senhora confiar em mim, me dá a chave da sua casa, que eu pinto sua casa, mas não quero ninguém dentro da sua casa. Tá bom? Não, pastor, não fica ninguém não, não tem filho, beleza. Essa irmã está frequentando já no membro da igreja e tal, e tem 2 dias a casa dessa irmã. Aquilo que eu sujei, eu limpei. Essa irmã ficou grata, foi lá e comprou uma cortina para a igreja. Para a igreja, não é para o pastor Luiz, para a igreja. As pessoas pensam que quando compra alguma coisa para a igreja, está comprando para o pastor, né? Para a igreja. Aí não sei o que houve lá, passou algum tempo, passou menos de 2 meses, a irmã ficou aborrecida com uma coisa lá, saiu da igreja. A primeira coisa que ela fez, Thiago, pedir a cortina da igreja. Deu vontade de chegar para ela e falar assim, eu quero a pintura agora da sua casa que eu pintei. Cada rolado como é. Eu quero tudo. Mas eu fiquei quieto, engoli seco. E mandei devolver a cortina. Mandei o diácono tirar, tira e devolve para ela. Quantas vezes a gente já chegou em casa de pessoas para a gente evangelizar, chegou lá, a pessoa está grávida, de 8 para 9 meses, para ganhar o coração do pastor Luiz, o coração da pastora Helena se abrir. Vamos fazer um chá de fralda, a gente fez aquele chá bonito. Parecia uma festa de 15 anos, de tão bonito que ficou. Então ficou 3 meses, 3 semanas na igreja e foi para outra igreja. Tudo bem. Tudo bem. Só que nós não fazemos nada para segurar ninguém em gratidão. A gratidão é algo instantâneo, é algo que você tem. Vocês viram o áudio que eu coloquei do rapaz lá no grupo? Vocês ouviram, não ouviram? O cara mandou aquela mensagem.
A gratidão, ela tem um mecanismo de agradecimento, de algo que, cara, no mundo, a gente está num mundo tão difícil, as pessoas estão tão ruins umas com a outra, as pessoas estão tão voltadas ao mal, que eu vou me aproximar de quem quer bem, eu vou ficar perto de quem quer bem comigo. Para que eu vou buscar outras companhias que, se eu vou me dar mal, se eu já estou ali com aquela pessoa que já tem um amor, que já tem uma compreensão sobre a minha vida? Eu sou assim. Eu não troco uma companhia de boa amizade com uma que eu vou ainda coçar a cabeça, ou com uma que eu me decepcionei lá na frente, de retornar e quebrar a cara de novo. Ele que lute, ouço que lute de novo para reconquistar. O coração está aqui, perdoador, está aqui, cheio de graça. Da mesma forma que eu recebo a graça, eu também libero a graça de Deus na vida das pessoas. Mas quem vacilou, que lute. Vou ficar na porta de ninguém falando assim, eu te perdoo, eu te perdoo. Então, essa igreja, queridos, é uma igreja que ela lutava, era uma igreja que ela tinha comunhão, uma igreja que ela buscava fazer as coisas certas. Elas não se contaminavam com outros que caíam, ou com outros que saíam, ou com outros que falavam mal. E o versículo 47 do capítulo 2 detalha tudo, dizendo: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam se salvar. Quem acrescentava? Deus, através das nossas atitudes. Tiago, posso usar a sua família como exemplo? Encontrei Tiago e a Jeane no hospital. Eram minhas ovelhas? O que eu tinha a ver com eles? Mas o momento ali era um momento de misericórdia. Até o último momento com eles, eu acolhei pela pessoa que cuidava deles. Liguei, não me atendeu, mandei mensagem, não me atendeu. Eu falei, cara, Deus, me perdoe, mas eu vou quebrar o protocolo. Eles são seus filhos, eles não podem ficar apenas em um momento tão difícil como esse. Aí foi quando eu peguei o número do telefone dele. Sabe o que eu fico mais triste no meu coração? É que a pessoa atendeu, sabe? A pessoa atendeu, eu falei, comecei, vai lá, ele está chorando. Nossa, meu Deus! Quando eu fui perguntar no local onde foi lá da mãe dela, uma ligação, uma mensagem. Aí eu fico pensando assim, eu paro para pensar, aonde que está o Evangelho de Cristo nisso? Que autoridades vimos em cima do altar para falar de amor e para falar de compreensão uns pelos outros? Talvez eu não tenha dinheiro para poder ajudar naquilo ou na necessidade do momento, mas eu posso ter aquele momento de ter a misericórdia, a presença, a graça e um abraço, de dizer assim, cara, eu também estou comendo arroz, mas eu estou aqui junto. O que a gente puder fazer, vamos fazer. Lembro lá que ele precisou de um carro para poder levar o pessoal para o cortejo. Pensei no pai dele, que é uma pessoa maravilhosa, mas o pai estava na roça. Não, pega meu carro, peguei o presbítero Bruno, vai lá, chamei mais um, aí outro chamou mais outro, daqui a pouco tinha lá. Trouxe a mãe dela de volta, não, que também se perguntasse para a mãe dela se ela queria voltar. Tenho certeza para onde ela está e para onde ela foi e está hoje, ela não quer voltar mais. Mas o processo daquilo que foi feito debaixo de graça e de amor a Deus pela vida deles. Vocês creem nisso, amém, gente? Foi feito debaixo de graça de Deus. Melhor tranquilo, serena, dentro da urna.
deixei ele à vontade. Falei, vou deixar ele à vontade.